que você tem feito? Os estagiários têm sido mais teóricos, os conceitos ou os dois? Teoria Chegar na prática. o que é o presbiterianismo, como refutar o presbiterianismo e como falar com o presbiteriano, dicas práticas. Posso começar com a lição então? Claro. Legal, gente, vamos se reunir aqui para começar, amém? Boa. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo a minha missão. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu quero amar, pra pregar no campo da batalha. Eu quero amar, pra pregar no campo da batalha. Eu quero amar, pra pregar no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. E quando a morte me alcançar, eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, eu esteja na batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Amém! Podem sentar. Podem arranjar os lugares aí. Ó, gente, vamos sentar no chão também, ó. Tem um espacinho aqui na frente. E hoje a aula vai ser sobre presbiterianismo, amém? Então vamos lembrar de pegar os cadernos, tomar notas. E depois da aula de hoje vamos todo mundo tomar sorvete, amém? Então vai ser legal. Estagiários de verão, amém? Legal. E o Vini vai dar aula pra gente, amém? Vai, Vini! Posso começar já? Pode. Talvez você está se perguntando, por que eu estou usando essa camisa hoje? Por quê? E a resposta é, porque Deus me predestinou. Ah, meu Deus. É? Alguém entendeu a piada já, beleza? Entendeu? Então hoje, um pouco diferente do que o Lucas falou, a gente não vai falar de presbiterianismo. A gente vai falar de algo mais abrangente, que se chama calvinismo. Uau. Muito bom. A igreja presbiteriana, ela segue a linha do calvinismo, mas não é a única. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Primeira coisa, eu queria ouvir de vocês, quando vocês ouvem a palavra calvinismo, o que vem na sua mente? Remete ao que, calvinismo? João Calvino. Calvo, careca. Não, mas sério, o que vem na mente de vocês quando vocês ouvem calvinismo? Tradição. Hã? Presbiteriana. Tradição. Uma vez Presbiteriano. Salvo. Oi? Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Teoria da predestinação. Predestinação. Que mais? Pessoas difíceis de estudar a Bíblia, não é? Todo mundo já pegou um calvinista chato. Porque o cara que tem um negócio... Você começa buscando a Deus, o cara já implica aí, não é? Você fala, busca Deus de todo o coração. Não, mas... né? É muito chato, às vezes, estudar a Bíblia com calvinistas. Por quê? Porque são pessoas que conhecem bastante da Bíblia. É uma das linhas teológicas que pessoas que seguem
mais conhecem da Bíblia. E por isso que muitas vezes a gente sente dificuldade de refutar. E por isso que a gente vai aprender hoje nas Escrituras como refutar o calvinismo, amém? No final eu queria abrir para dúvidas. Então ao longo da aula, por favor, anotem aí as questões que vocês têm para a gente poder falar disso, beleza? Beleza. Então vamos começar com uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui nesse feriado, estudando a sua palavra como bereanos. Pai, por favor, eu imploro, nos ajuda aqui hoje. A não sairmos daqui achando que somos melhores do que calvinistas, do que qualquer outra denominação religiosa. Pai, não somos melhores que ninguém. A gente só recebeu a sua graça e é por causa dela que a gente está aqui hoje, para poder ajudar mais pessoas. Sim. Então, Pai, eu oro que o conhecimento que a gente vai extrair hoje das Escrituras não nos torne pessoas mais arrogantes e orgulhosas, e sim pessoas mais amorosas. Sim, mais corajosas, mais convictas, mas mais amorosas, porque o seu apelo, ele é feito através do amor. O amor que a gente pode ver na Bíblia. Então é isso, eu oro por essas Escrituras, que possamos sair daqui convictos e animados a aprender o que as Escrituras falam. Então oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o calvinismo, por que ele é difícil de ser refutado? Porque ele tem várias pegadinhas. A primeira delas não é João Calvino quem fundou o calvinismo, apesar de ter o nome dele. Olha que loucura. O calvinismo não deveria chamar calvinismo, por causa de João Calvino, que viveu lá no século XVI, foi o mais famoso fundador dessa doutrina. Na verdade, se a gente estuda a história, o fundador do calvinismo foi Agostinho. Alguns de vocês ouviram falar dele como Santo Agostinho. Ele viveu lá por volta do ano 350 até o ano 400 alguma coisa. Então a gente está falando aí século IV, século V. Ele é considerado ainda como um dos pais da igreja. Ele está classificado dentro desse período da história que chama patrística, que são as pessoas que vieram logo após os apóstolos. Então, a gente estuda muito sobre eles para entender mais sobre a igreja do Novo Testamento. Porque eles viveram num período muito próximo dos apóstolos e dos primeiros discípulos. Então, muitas coisas que eles falam, ainda que não seja inspirado por Deus, tem muito valor para ajudar a gente a entender a igreja primitiva. Então, quem foi Agostinho? Bom, falei um pouco, ele viveu aí nesse período da história da patrística. Ele se tornou um padre e posteriormente um bispo da Igreja Católica. E aí a gente já está falando do catolicismo estruturado mesmo. Então foi bem nesse período que o catolicismo ele começou a ser estruturado como a gente conhece hoje. Eu espero que a gente saiba que não foi Pedro o primeiro papa, amém? Amém. Foi bem aí nesse período que a Igreja Católica, como a gente conhece, a instituição começou. E Agostinho foi um dos pilares, um dos pais fundadores da instituição católica que a gente vê hoje. Depois, outros reformadores ainda, como Lutero e Zwingli, eles também já defendiam as doutrinas de Calvino. Então eles viveram ali muito perto de Calvino, mas eles já defendiam as teses calvinistas. Agora, o que Calvino fez para poder receber o nome dele, o calvinismo? Ele sistematizou a doutrina que a gente conhece hoje como calvinismo. Ele juntou as ideias, cristalizou de uma forma fácil de ser entendida. Uma coisa muito importante, a maior parte da reforma, do movimento de reforma, adotou essa sistematização de Calvino. A maior parte. Tanto é que quando você ouvir o nome reformada, seguido de igreja, a gente já ouviu, né, esse termo, igreja reformada, não sei o que lá. Isso está associado ao quê? Ao calvinismo. Então sempre que a gente ouve a palavra reformado, isso está associado ao calvinismo ainda. E por isso que não só as igrejas presbiterianas aderem ao calvinismo. As igrejas reformadas também, porque remete à reforma, e a maioria delas assumiu as ideias de Calvino, mas também muitas igrejas batistas. Então às vezes a gente pode se assustar, estudar a Bíblia com um batista, pensar que ele acredita em aceitar Jesus só, como a maioria dos evangélicos hoje em dia, mas na verdade não. Muitos batistas acreditam em pecado original, por exemplo. Uau. Para mim foi um susto quando eu conheci um.
muitos batistas acreditam em predestinação e coisas desse tipo. Então, entender a fundo o calvinismo vai permitir a gente ajudar muitas pessoas, na verdade, irmãos. E também algumas doutrinas calvinistas que vieram de Agostinho, são aderidas pela Igreja Católica também. Então, aí tem muitas coisas que a gente pode refutar, só de entender mais a fundo o calvinismo. Também igrejas independentes, muitas delas assumem o calvinismo. Quem se contrapôs ao calvinismo, algum tempo depois, foi João Armínio. Quem aqui já ouviu falar do arminianismo? Eu não conhecia essa palavra. Mas muitas vezes quando a gente quer estudar mais a fundo como rebater o calvinismo, você vai parar nessa doutrina que chama arminianismo. O calvinismo, ele sistematizado, ele defende 5 pontos principais, que no inglês forma a palavra tulip, significa tulipa. Então daí eles tiram 5 pontos principais do calvinismo. Inclusive o João Armínio, para rebater esses 5 pontos, ele fez 5 pontos dele também. Mas aí vem a seguinte questão: o que nós, como igreja, como discípulos, acreditamos? Calvinismo ou arminianismo? Resposta: nenhum! Amém. Nós acreditamos na Bíblia, amém? Amém? Nós ensinamos isso. Que a nossa convicção não tem que estar baseada em um homem, nem calvinista. E já começa errado aí, não é? Você acreditar nas ideias de Calvino e se considerar um calvinista. Ou muitos, como por exemplo a Assembleia de Deus, que acreditam em Armínio, se definem como arminianistas. Nós nos definimos como discípulos de Jesus, amém? Nós acreditamos na palavra de Deus e não na palavra de um homem. Bom, vamos lá, irmão. Entende? Ainda que muitas ideias de Armínio fazem sentido com a Bíblia. Não se chame de arminiano, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos lá, falando um pouco sobre como refutar o calvinismo agora. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar predestinação, antes de falar dos 5 pontos do tulip, que a gente vai falar hoje, tem algo, que é desse algo que vem a origem de toda a doutrina calvinista. Se chama soberania de Deus. Nós falamos muito sobre isso na igreja, não é? Que Deus é soberano, que Deus é bom, que tudo que Deus faz ou ele permite para o nosso bem, amém? Quando você vai falar com um calvinista, ele vai pegar esse mesmo termo, soberania de Deus, e ele vai definir de outra maneira. E esse é um cuidado, falando um pouco mais da prática, que a gente tem que ter não só com calvinistas, mas com muitas pessoas que a gente estuda a Bíblia. Por quê? Muitas vezes a gente entra numa guerra semântica. O que é isso? A gente está discutindo com alguém, mas a gente não está discutindo um conceito. A gente está discutindo uma palavra. E essa é uma discussão tola, porque você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Porque se eu chamo isso aqui de panetone, e você chama isso aqui de celular, o conceito é a mesma coisa, entende? Mas se a gente começa a discutir as palavras só, você tem uma discussão sem fim que não faz o menor sentido. Isso para tudo, não só discutindo a Bíblia. Você pode discutir qualquer assunto e cair nesse mesmo erro, entende? Então, quando você vai estudar a Bíblia com alguém e tem algum entrave, se certifica o que a pessoa entende por aquele conceito que ela está definindo primeiro. Entende para ela primeiro o que é panetone. Ok, panetone é esse dispositivo. Ah, beleza, então para mim isso é celular. Então vamos adotar aqui uma convenção. Se você quiser chamar isso de panetone, chama, apesar de não ter nenhum sentido. Mas eu chamo isso aqui de celular, beleza? Beleza. Por quê? Porque daí a gente tem um ponto de partida. Muito bom, Vini. Então, quando a gente fala soberania de Deus, do nosso entendimento bíblico, isso já tem um grande conflito com o entendimento calvinista. Para eles, soberania de Deus é outra coisa. Significa que Deus é a causa de cada coisa que acontece no universo. Isso para eles é soberania de Deus. Que Deus ele é a causa de tudo, ainda do pecado. Olha isso. Olha que absurdo, irmãos. Se você fala com um calvinista raiz mesmo, alguém que segue afinco as doutrinas de Calvino, ele vai te falar que Deus causou o pecado. Ele vai falar que foi o plano de Deus que Adão e Eva pecassem contra ele, ainda que ele falou para não pecar contra ele. Olha que loucura. Porque a definição de soberania de Deus para eles é isso. Que Deus é a causa de tudo o que acontece. Para nós a soberania de Deus é diferente, não é? Deus, ele faz
ou ele permite, o que significa dizer que Deus está no controle de tudo, mas não que Deus é a causa de tudo, é diferente. E toma cuidado, porque ainda a palavra controle é discutível para um calvinista. Ele vai achar que tá no controle significa que Deus é a causa de tudo ainda. Então, toma muito cuidado com as palavras. Porque você não quer entrar numa discussão sem fim, tá bom? Então, todos os ensinos calvinistas partem da concepção que eles têm da soberania de Deus. E para começar a entender mais sobre o calvinismo, a gente tem que entender que... essa é uma opinião minha, tá bom? Que eu formulei estudando mais a fundo o calvinismo. O calvinismo não é uma teologia. É mais do que isso, é uma filosofia. Porque antes de abrir a Bíblia e defender as Escrituras, o que está por trás do calvinismo é uma filosofia. A filosofia do determinismo. Se você estudar alguns filósofos na história, ainda que não acreditavam em Deus, alguns filósofos ainda defendem a ideia do determinismo, que implica que a gente não tem livre arbítrio. Então, os calvinistas usam Deus para contrapor o livre-arbítrio. Mas outros ramos filosóficos já fazem isso, sem acreditar isso a Deus. Muito bom, Vitor. Entende? Então, a gente precisa entender isso, que o calvinismo está arraigado no determinismo. E daí vem vários outros conceitos, inclusive os conceitos teológicos que eles usam. Então, para mim, o grande erro do calvinismo é apoiar a teologia deles mais uma filosofia. Tanto é que se você conversar com um calvinista, vai demorar algum tempo até ele falar de escrituras. E parece que eles pegam as escrituras só para defender o que eles já acreditam. Que é o que as tradições fazem, para falar a verdade, né? Não é uma novidade isso. Mas entenda isso, o calvinismo é antes de tudo uma filosofia, a filosofia do determinismo. Você pode estudar isso mais a fundo depois. Mas também é uma teologia. Eles usam a Bíblia de forma equivocada para defender essa filosofia. A grande questão... Peraí. Vamos lá, Vini. Beleza. A grande questão que torna o calvinismo muitas vezes ser difícil de ser refutado é que ele tem meias verdades. Nem tudo que o calvinismo fala é 100% errado. Isso, irmão, serve para toda a falsa doutrina que a gente vai refutar. O que o calvinismo faz, você vai perceber isso, é pegar algumas doutrinas que sim a Bíblia ensina, como a soberania de Deus, por exemplo, mas levar isso a um extremo. Então, uma boa coisa para nós como discípulos é fugir dos extremos. Isso você pode ver na vida, não é? Na vida não é bom você ir para extremos. Sim. Algumas pessoas querem fazer uma dieta super radical. Isso nem sempre é bom. Algumas pessoas não querem fazer dieta nenhuma. O melhor é você ter um equilíbrio. Sim, bom, Vini. E a nossa visão da Bíblia parte do equilíbrio. Parte que a Bíblia ela tem paradoxos. Tem verdades profundas de entender. E muitas dessas verdades são paradoxais. As verdades mais profundas da Bíblia são paradoxais. E para entender a fundo essas doutrinas de predestinação, que sim a Bíblia fala de predestinação, sim a Bíblia fala de soberania de Deus, a gente precisa entender esse equilíbrio. Sim, se a Bíblia fala uma coisa aqui e outra coisa lá, são as duas coisas, na verdade, ainda que pareça uma contradição. Não é, é um paradoxo. Vocês estão comigo? Sim, vamos lá, Vini. Vamos, Vini. Algumas frases calvinistas, só para vocês terem ideia do extremo que eles chegam. Eu já comentei algumas. Um calvinista falou, Deus é a causa de todas as coisas. Caso contrário, ele não seria soberano. A gente não acredita que a soberania de Deus seja isso, amém? Amém. Deus está no controle, não é a causa. Zwingli falou, o pecado tem que ser causado por Deus. Olha isso. Calvino falou, a queda foi ordenada por Deus. A queda do Éden. Entende? E o grande problema, como eu falei, começa na concepção do determinismo, que leva ao conceito da soberania de Deus, que é um conceito falso e arbitrário. A gente tem que ter convicção, irmãos, e não ter o menor receio de acreditar nisso. Amém? Vamos lá, Vini. Então, vamos lá. Como eu falei, a sistematização da doutrina calvinista, ela está baseada nesse TULIP. T-U-L-I-P. Vamos falar de cada um desses 5 pontos agora. O primeiro deles, em inglês, chama Total Depravity, que significa depravação total.
Então, o termo vem do inglês, claro, tulip, entende? Se a gente refuta isso, todo o sistema vem por água abaixo. Todo o sistema parte da depravação total. Você vai ver que um ponto ele está alicerçado no outro. Então, talvez esse é o ponto que a gente mais tem que ter conhecimento e saber como refutar, ainda que os outros sejam possíveis de refutar também. Entende? Mas eu começaria por esse. O que é depravação total na visão de um calvinista? É a total incapacidade de responder ao Evangelho. De uma forma simples, claro. Eu estou definindo. Depravação total é a total incapacidade de responder ao Evangelho. Na verdade, essa não é a definição em si da depravação total, mas é o conceito mais importante para a gente tirar daí. Entende? Depravação total significa que o pecado depravou totalmente o homem. Nada que o homem faz pode ser bom aos olhos de Deus. O homem foi totalmente corrompido na natureza dele. Ainda quando você faz algo bom, como caridade, um calvinista acredita que isso não é bom aos olhos de Deus. Por quê? Porque você fez com a motivação errada. Entende? Você não fez para a glória de Deus isso. Então, é uma doutrina bem radical, bem extremista. Total incapacidade de responder ao Evangelho, mas olha isso, desde o nascimento. Os calvinistas acreditam no pecado original. Né? E esse é o primeiro ponto para a gente aprender a refutar a depravação total. Eles acreditam que a depravação total é inata, ou seja, você nasce depravado por causa do pecado de Adão e Eva. E eles acreditam que a depravação é total mesmo, como eu falei. Mesmo as boas ações, elas não são boas aos olhos de Deus, porque não glorificam a Deus. Então, como refutar a depravação total? Primeiro, entendendo que a depravação é adquirida. Ela não é inata, não é hereditária. Ela é adquirida. Nós sabemos da Bíblia que não existe pecado original. Amém? Amém. Vamos lá, filho. Nós sabemos isso dos princípios básicos. Nós lemos Colossenses 2,12 para refutar Ezequiel 18:20. Mas é interessante porque o conceito do pecado original pode ser que ele surge em algumas escrituras do Antigo Testamento que falam mais das emoções de pessoas, como Davi em Salmo 51. Ele fala, desde o ventre da minha mãe, eu sou pecador. Entende? Ele aparece em poucas escrituras da Bíblia, mas sempre tem uma conotação emocional, como em Salmo 51. Davi está exagerando, ele está falando de um sentimento dele. A única escritura, que inclusive é a que os calvinistas mais usam para defender o pecado original, é Romanos 5. A gente não vai lá agora, tá bom? A gente não vai ter tempo de fazer isso. Mas é a escritura que eles mais usam para defender o pecado original, que fala de Adão. Que o pecado de Adão fez que todos os homens morressem. Mas o ato de redenção de Jesus fez com que todos os homens fossem salvos. Então, o contexto de Romanos 5 não é da depravação total, é graça total, amém? Por causa de Jesus, todos os homens podem ser salvos agora. Mas, se você quer entender mais sobre Romanos 5, eu fiz um estudo bíblico, um artigo, eu já compartilhei com alguns aqui. Eu quero pedir que você me mande mensagem, tá bom? Porque eu não vou saber todo mundo que estava aqui. Se você quiser estudar mais a fundo Romanos 5, entender a doutrina do pecado original, como ser refutado de uma forma mais profunda, eu tenho esse artigo. Falando todas as escrituras da Bíblia que fazem uma possível referência ao pecado original, como refutar elas. A maioria é muito simples, a não ser Romanos 5. Você precisa um pouco mais de atenção, mas é a melhor escritura também, para refutar o pecado original, amém? É muito bom, Vini. Então, se você fizer o estudo, se você ler meu estudo, meu artigo depois, Vamos lá, Vini. que fala de Romanos 5, você vai entender que a depravação é adquirida. Segunda coisa, agora sim, vamos abrir uma escritura finalmente, Romanos 8, versículo 7. Estão comigo? Vamos lá, Vini. Muito bom, Vini. Romanos 8, 7. Vamos lá, irmão. Muito bom. Quero vocês um pouco mais participativos a partir de Vamos lá, agora. Vini. Vou fazer algumas perguntas aqui, vamos lá. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Uau. Depravação total, não é?
Se um calvinista que mostra essa escritura e fala, olha, o homem é totalmente depravado. Aqui está dizendo que quem vive pela carne não pode agradar a Deus. Não é? Como você refuta? Se ele te mostrasse essa escritura aqui. Não parece defender? Falou Gálatas 5. Uma coisa importante, irmãos. Quando alguém te mostra uma escritura para defender um argumento, a melhor forma de refutar é ficar na mesma escritura. Se você mostra outra escritura, por exemplo, Gálatas, você não refutou o ponto deles, só mostrou que a Bíblia está em contradição. Você criou um problema ainda maior. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. Entende? Não. Você quer mostrar que cada escritura está dentro de um contexto. Entende? A gente tem que pensar para quem a carta foi escrita. Qual o problema que ela tenta solucionar? Alguém aí responde? A escritura de Romanos que a gente acabou de ler? Leria a escritura anterior da mentalidade do Espírito? Pode ler, pode ser. Ler o contexto já ajuda. Mas eu tentaria ainda ficar no mesmo versículo, se é possível. Às vezes é uma questão de contexto, mas não é nesse caso. Lembra que eu falei que o problema do calvinismo é que eles levam num extremo? É isso que eles fazem aqui. Se você ler de novo o que a gente acabou de ler. Peraí, saiu aqui. Se você ler de novo, está dizendo que a carne não pode se sujeitar à lei. Por quê? Porque ela é inimiga da lei, não é? Não está falando que a carne não pode se sujeitar ao evangelho. Muito bom. Consegue ver a diferença? A lei remete aos judeus. Muitas das cartas de Paulo é endereçado aos judeus que se converteram cristãos. Ou então para resolver problemas que esses cristãos judaizantes trouxeram para dentro da igreja. Porque entenda isso, a base da igreja era de cristãos judaizantes. Então eles traziam muita bagagem do judaísmo ainda para dentro da igreja. Entre essas bagagens, eles defendiam fervorosamente que você tinha que obedecer à lei ainda de Moisés, mesmo como discípulo. Paulo fala que não, que pela carne é impossível você obedecer à lei. Mas ele não diz que é impossível você obedecer ao evangelho. Muito bom. Vê a sutileza? Sim. Olha isso, irmãos. Então, a depravação na Bíblia, ela existe, mas ela não é total. É uma depravação parcial. A Bíblia sim diz que nós podemos e devemos responder ao evangelho, amém? Amém. Quando a mensagem é pregada para nós. Vamos lá. Nós vamos ver mais sobre isso ao longo do estudo de hoje, tá bom? Legal. Esse é o nosso primeiro ponto. Depravação é adquirida e não é total. Você pode me falar, não, mas peraí, não tem nenhuma escritura que você me mostrou que diz que a depravação é parcial. Não tem nenhuma escritura que diz que a depravação é total. Entende? Se você está trazendo o argumento, você tem que defender ele, e não o contrário, entende? A nossa visão da Bíblia é que pessoas responderam ao Evangelho. Por quê? Porque elas não foram totalmente depravadas. Entende? Sim, o ser humano está depravado, mas não ao ponto de não poder responder ao Evangelho. Muito bom, Vitor. Aí está o erro. Vocês estão comigo? Sim. Faz sentido? Sim. Beleza. Assim a gente refuta o primeiro ponto. Do Tulip. Segundo ponto de hoje. Chama Unconditional Election. Que em inglês, traduzindo para o português, significa eleição incondicional. Então, partindo desse falso argumento que o ser humano é totalmente depravado, Calvino e esses pais do sistema calvinista, eles defenderam que já que o homem está totalmente depravado, em sua soberania, Deus decide quem é salvo e quem é perdido. Imagina isso. Você pega um bebezinho, é isso que um calvinista acredita. Deus predestinou, antes dele ter feito qualquer coisa, antes dele ter nascido, se ele ia para o céu ou para o inferno. É isso que os calvinistas defendem. Olha que insanidade essa doutrina. Como não reflete quem é Deus, segundo a Bíblia. Sim. É isso que eles acreditam. Então, esses que são salvos foram eleitos incondicionalmente por Deus. É isso que eles acreditam. É incondicional. E olha que interessante. De novo, o problema do extremo. Predestinação é sim uma doutrina da Bíblia, mas não como os calvinistas defendem. O primeiro problema surge porque na Bíblia você não tem só um tipo de predestinação. Você tem tipos de predestinação.
O primeiro problema surge quando a gente não entende isso. Você vai pegar qualquer escritura que a palavra predestinação aparece, você vai usar isso para definir qualquer coisa. Quais são os tipos de predestinação que a Bíblia fala? Por exemplo, Romanos 9, a gente não vai ter tempo de ler, fala da predestinação dos judeus como povo de Deus. Que escritura é essa? É uma escritura que fala que Deus amou Jacó, mas odiou Esaú, lembra? Fala isso, que antes que os bebês fizessem qualquer coisa boa ou má, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Você fala, caramba, Deus ele odiou um bebezinho. Antes ele fazer qualquer coisa, e lá fala isso. Qual o problema daí? Eu tenho um estudo também sobre Romanos 9. Pede, que eu me mando também. Fiz uma pregação há muito tempo atrás, que destrincha bem essa escritura, tá bom? Mas aí não está falando de salvação, predestinação para salvação. Está falando que Jacó foi escolhido por Deus para cumprir um papel. Para dele vir as 12 tribos de Israel, da qual Deus teria um papel importante. Mas Esaú também teve um papel importante. Deus, em nenhum momento, a Bíblia fala, predestinou Esaú ao inferno. Ele tinha livre-arbítrio para tomar as decisões dele. Mas Deus tinha um papel diferente. E a palavra odiar no grego não tem o mesmo significado para nós hoje. Odiar tem a ver com preferência. Entende? É a mesma escritura de Lucas 14, que nós fazemos em discipulado. Jesus fala, se você não vem a mim, quem vem a mim ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, não pode ser meu discípulo. A palavra aí no grego é odiar. E algumas versões aparecem como odiar. Se você vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Entende? Então tem um sentido diferente a palavra odiar. Entende? Segundo tipo de predestinação que tem na Bíblia, a predestinação da igreja como povo de Deus. A escritura do estudo de luz. 2 Pedro 1, do 9 ao 10. Vocês são geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Deus predestinou a igreja para ser o povo dele. No Novo Testamento, na Nova Aliança. E também, muitas escrituras que falam de predestinação, a salvação, se referem à igreja. Então, é como se eu falasse, todo mundo que comprar o ingresso do cinema vai ganhar uma pipoca e um refrigerante. Eu posso falar que essas pessoas foram predestinadas a ganhar um pipoca e um refrigerante. Mas quem são essas pessoas? Elas não são pessoas arbitrárias. São as pessoas que têm o ingresso. Estão comigo? Sim. Então, a igreja é predestinada à salvação. Se você é parte da igreja, você é predestinado. Muito bom. Então, assim a gente entende muitas escrituras que falam de predestinação. Amém? Estão comigo? Muito bom. Mas nós temos também a predestinação de indivíduos. Isso pode confundir alguns. Isso está lá em Romanos 8, e essa a gente vai ler. Vamos lá, Vini. Vamos ver. Essa é uma escritura bem conhecida pelos calvinistas também, então é importante a gente saber refutar ela. Vamos lá, eu quero a ajuda de vocês aqui também. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que o versículo 29 fala. Fala que aqueles de antemão conheceu, predestinou. Então está falando que Deus conheceu indivíduos, não está falando de um povo ou da igreja, está falando de indivíduos. Indivíduos que Deus predestinou a serem a imagem de seu Filho. Quem explica essa? Um calvinista já leu essa aqui para mim. Se você não conhece bem, é difícil, né? Explicar. Como explicar? Quem me ajuda? Ele fala daqueles que o amam, não de todos. Oi? No 28 ele fala daqueles que o amam, não de todos. Alguma outra explicação? O segredo aqui, irmãos, mais do que aqueles que o amam, tá? Aqueles que de antemão conheceu. Esse é o segredo desse versículo. Fala, aqueles que de antemão conheceu. Uma das principais formas de você ajudar um calvinista a entender a predestinação na Bíblia é entender que a predestinação ela está baseada no conhecimento prévio de Deus. Imagina isso, que você está no alto de um prédio, você está vendo dois carros vindo de um lado da rua e do outro, e eles vão se chocar. Você já sabe que eles vão se chocar, não sabe? Sim. Mas não significa que você ocasionou o choque. Por você ver isso previamente.
Entende? Assim é Deus. Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer. A partir do momento que ele criou o universo, o ser humano, e deu livre-arbítrio para ele, Deus, ele conseguia ver tudo. Todo o possível de acontecer. O celular fica ali. Não pode desligar? Mas o fato de Deus ele conseguir ver tudo o que vai acontecer previamente, não significa que Deus ele predetermina tudo previamente. Mas olha que loucura. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu livre-arbítrio para nós. Então, de certa forma, ponto de vista, a gente pode dizer que Deus é a causa de tudo, como os calvinistas dizem. Mas tomando um cuidado, que Deus causou um homem com livre-arbítrio. Entende? Então, Deus, ele não é limitado ao ser humano. É isso que muitos calvinistas defendem. Não, Deus está falando que Deus é limitado, porque Deus, ele é passivo frente às nossas decisões. Deus, ele é reativo. Então, isso não é ser soberano. Não, mas Deus, na sua soberania, decidiu, por amor a nós, olha isso, se limitar, para que nós tivéssemos uma escolha. Isso enfraquece o poder de Deus? Não. Isso acentua o poder de Deus. Porque senão nós seríamos robôs programados a ter que fazer uma coisa que Deus determinou, não é? Mas olha como Deus é poderoso. Ele criou uma inteligência não artificial, uma inteligência natural, em 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, e ele consegue ter controle sobre cada uma dessas pessoas, às vezes fazendo algo na vida delas, às vezes permitindo algo. E ele sabe tudo o que vai acontecer nas nossas vidas. E ele viu lá atrás, quando ele criou o mundo, quem de nós aqui seríamos discípulos? Quem de nós escolheríamos a ele? Quem de nós tomaríamos a decisão de obedecer a Bíblia, ter fé, se arrepender e ser batizado? Amém. E esses, que ele de antemão visualizou, que seriam discípulos verdadeiros por livre escolha, ele predestinou a salvação. Então, existe predestinação à salvação, mas não como os calvinistas ensinam. Não é uma predestinação arbitrária. Não é uma predestinação incondicional. É uma predestinação condicional à nossa escolha. Amém. Que Deus já sabia qual era, e por isso que ele nos predestinou a ser a imagem de seu Filho. Uau, faz sentido? Sim, muito bom. Estão comigo? Vamos lá, irmão. Vamos, Vini. Então, a Bíblia não ensina eleição incondicional. Ela ensina uma eleição condicional à decisão do indivíduo. Terceiro ponto. É o L do tulip, né? Em inglês significa limited atonement. Limited atonement, que significa expiação limitada em português. Meu sotaque está um pouco ruim em inglês. O que os calvinistas acreditam? Jesus morreu só pelos eleitos. Ele não morreu pelo mundo. Ele morreu só para aqueles que foram incondicionalmente eleitos. Tá vendo como um ponto está alicerçado no outro? Porque o que eles argumentam? Se a gente não acredita nisso, ou a gente acredita em universalismo, ou seja, Jesus morreu e todo mundo é automaticamente salvo por causa da morte dele, ou então você está dizendo que a morte de Jesus na cruz não é suficiente para salvar alguém. E eles linkam com salvação pela fé somente, salvação pela graça, com um quarto ponto que é a graça irresistível. Mas irmãos, assim, a filosofia dos calvinistas pode até ser bonita para eles, mas não é bíblica, nem um pouco. Olha 1 João 2, versículo 2. Você cai num erro que a maioria dos religiosos cai. Você tem que fazer você já ouviu essa expressão xadrez 4D? Não? Ginástica mental. Você tem que fazer um contorcionismo mental para você aceitar uma ideia que não faz sentido. Entendeu? Não existe xadrez 4D. Então é uma concepção ilógica, entende? Você tem que abstrair algo na sua mente para defender o indefensável. É isso que os calvinistas e os religiosos fazem. Porque, olha isso, sério, de verdade. Tenta dizer que essa escritura não é o que ela está dizendo. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Uau. É igual quando você lê 1 Pedro 3 e fala, o batismo salva. E alguém tenta falar, não, o batismo não salva. Tipo, acabou a discussão, entende? A pessoa quer acreditar no que ela quer acreditar, e é isso. E aí você pode falar, tem duas opções. Ou você é burro,
ou você é muito orgulhoso. Eu acho que se você está aqui estudando a Bíblia, você não é burro, mas você é muito orgulhoso, então. Esse é o ponto, irmãos. Entende? Eu não vou mais focar no terceiro ponto, porque eu acho que ele está explicado, né? Sim. E essa não é a única escritura que fala que Jesus morreu por todos os pecados. Tem dezenas de escrituras que falam a mesma coisa. Bom, vamos lá, Então, Vini. você pode escolher a que você mais gostar e ler para o seu amigo calvinista. Vamos lá. Quarto ponto, a graça irresistível. O que um calvinista defende? Que a salvação é pela fé. Isso está certo. A salvação é pela fé, nós acreditamos nisso, a Bíblia ensina isso. A salvação é pela fé, mas a fé no momento do batismo, amém? Amém. Você tem que se arrepender antes de ser batizado. Então, vamos ficar atentos aí. A fé, eles defendem, é um dom de Deus. Não vem de nós, mas ela seria um produto da ação irresistível do Espírito Santo. Daí vem o quarto ponto, a graça irresistível. Do tulip seria o como fala isso? Irresistible grace. Graça irresistível. Efésios 2:8. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Vini. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Efésios. Muito bom, irmão. Quem chegou aí ler pra mim, por favor? Tô fechando a minha Bíblia. Posso ler? Pode ler. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Uau, e aí? A fé não é um dom de Deus? Segundo eles, você não decide ter fé, você não escolhe ter fé. Deus te dá esse dom, esse presente, toma. Eu estou te dando fé. Por isso é a graça irresistível, você não tem escolha. Para alguém que foi eleito incondicionalmente por Deus, por quem Jesus morreu, essa pessoa vai ter fé, ou sim ou sim. O que é que está dizendo? A fé é dom de Deus, né? Qual é o erro? Quem responde? Ninguém? Vixe. Como responder Efésios 2:8? Então eu acho que pela fé a gente permite, entre aspas, que Deus haja sobre a nossa vida, que a gente receba a graça dele. Boa. Quem mais? Como eu responderia? Eu daria uma perspectiva primeiro. Romanos 10. Fala que a fé vem de ouvir a mensagem de Deus. Então é um dom de Deus. Porque fala, não tem como você ter fé se alguém não for lá e pregue. Não é? Mas Deus quer, segunda... E uma escritura boa da gente usar para os calvinistas. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Cheguem ao conhecimento da verdade. Bom. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Como alguém é salvo? Pela pregação do Evangelho. Então você só pode ter fé ouvindo o Evangelho. O fato de alguém ter compartilhado a fé com você um dia é a graça de Deus. Muito bom. É um presente de Deus para você, não é? Mas não quer dizer que esse presente é irresistível. A Bíblia não ensina isso. De novo, o problema do extremo. A graça é sim irresistível. Paulo fala isso. Em uma das escrituras, não lembro qual agora de cabeça. Vamos lá. Creio que é 1 Coríntios 15, mas ele fala que nós podemos tornar inútil a graça de Deus nas nossas vidas. Depois, quem lembrar ou quem achar aí, me fala qual que é. Mas a graça não é irresistível. Mas, de novo, eu responderia o argumento usando a própria escritura. Essa é a melhor forma de responder. A grande pergunta é, isto é dom de Deus, não vem de vocês. Aqui em Efésios 2:8. Se refere a quê? A graça. Não se refere à fé. Aí ele vai falar, não, mas eu acho que é a fé. Aí você, não, é a graça. Aí vai ficar uma discussão sem fim, né? Aí você pode gastar um pouco do seu grego agora. Fala, você sabe grego? Não sei. Ah, mas eu estudei essa passagem no grego. Ah, não estudei, mas a gente vai estudar agora, amém? A palavra para fé aqui, em Efésios 2:8, no grego é pitis. P-I-T-I-S. O gênero dessa palavra, eu não sei a pronúncia, desculpa, mas o gênero dessa palavra é feminino. A palavra isto é dom de Deus, isto, é touto no grego. Gênero neutro.
Gramaticalmente no grego, é impossível que isto se refira à fé, já que isto é neutro e fé é feminino. Isto tem que se referir à graça, necessariamente, pela gramática no grego. Eu não tirei isso da minha cabeça, eu não sou expert em grego, mas eu estudei um cara que é expert em grego. E ele entende gramática no grego. Então, isto se refere à graça e não à fé. Então, o que é dom de Deus é a graça de Deus. É a salvação, se refere à salvação, entende? Bom, Somos salvos pela graça, vamos lá, irmão. entende? E não a fé. Estão comigo? Vamos lá, meu irmão. Então, não confere isso, de a graça ser irresistível, a fé ser um dom de Deus. É um dom de Deus, em certo sentido, mas não como os calvinistas querem defender. A graça é sim irresistível, irmãos. Olha isso, Mateus 23, 37. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Muito bom. Vamos vir. Mateus 23, 37. Vamos lá, irmão. Olha essa escritura. Mostra para o seu amigo, eu quero ver ele explicar ela. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Uma outra consequência da doutrina de graça irresistível é que você não pode ir contra a vontade de Deus. Deus é soberano. O que Deus quer sempre acontece. É isso que os calvinistas defendem. Eles usam escrituras como Judas, por exemplo. A Bíblia profetizou Judas. Se Judas escolhesse não trair Jesus, então a profecia não ia se cumprir? Não, é idiota o seu argumento. Por quê? Porque é uma profecia. Não é que determinou o que Judas ia fazer, é que Deus já sabia o que Judas ia fazer. Não implica que Deus obrigou ele a fazer isso, mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Por isso que é uma profecia, entende? Mas a graça é sim irresistível. Aqui a Bíblia diz que Jesus queria reunir Jerusalém. Queria que os judeus ouvissem ele, mas eles não quiseram. Olha isso. Livre-arbítrio. A graça é sim irresistível. Quinto e último ponto. Vamos lá, Vini. Muito bom, irmão. É o P do Tulip, que significa Perseverance of the Saints, a perseverança dos santos. É a famosa e velha conhecida de nós, uma vez salvo, sempre salvo. Então eles acreditam que não só Deus ele predestina todo o processo da salvação, mas a continuidade dele. Então alguém que é salvo não pode cair da fé. Eles não acreditam nesse conceito. E aí, irmãos, tem muitas escrituras, entre elas Hebreus 6. Vamos lá, irmão. Muito bom. Vamos vir. Uma vez o Caio, enquanto a gente abre lá, nosso irmão Caio, acho que a Bia estava nesse estudo, inclusive. Ele estudou a Bíblia com uma menina calvinista, mostrou a escritura. E ela falou, mas Hebreus é um livro polêmico. Eu acho que ele não devia estar na Bíblia. Ela falou isso. O que isso leva a gente a crer, irmãos? Que no final do dia, quando você mostra a Bíblia e um religioso não acredita, ele continua acreditando no que ele quer acreditar, o problema, na verdade, está lá na origem de tudo. Que essa pessoa não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai se dar conta que esse é o problema da maioria dos religiosos. Você vai chegar num ponto, numa encruzilhada para ele, que ele vai falar, que cara, eu não acredito em tudo da Bíblia. Ou ele não vai falar isso, mas esse é o fato. Hebreus 6,4. Ora, para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Eu não sei como definir um discípulo de uma forma melhor que essa. Versículo 6. Versículo 5. Aliás, 6. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Eles falam, não, mas a Escritura não fala de um discípulo, de um cristão. Como um não cristão pode recrucificar Jesus? Não faz o menor sentido. Fala aqui de alguém que provou da bondade de Deus, do dom celestial, do Espírito de Deus. Então define aqui um discípulo que foi salvo no momento. Mas alguém que foi salvo não sempre é salvo. Nós podemos cair da fé. Isso tem que nos dar temor, irmãos. Sem sair daqui orgulhosos, achando que nós somos melhores
que esses grupos que a gente está estudando, Vamos lá, Vini, muito bom. você pode cair da fé. Bom, Vini. Então sejamos humildes, vamos ensinar a verdade com amor. Amém? Então, perseverança dos santos? Sim, é verdade. A Bíblia ensina, mas tem que perseverar com um discípulo até o fim da sua vida, amém? Para um dia estar no céu com Deus. Isso é a perseverança dos santos. E não esse lixo de uma vez salvo, sempre salvo. Isso é um lixo de doutrina, irmãos. Isso se chama comodismo. Sim. Isso se chama... Sabe uma boa pergunta para você fazer para um calvinista convicto? Faz um estudo de discipulado com ele. Sem discutir predestinação. Tenta fugir desse assunto. Muitas vezes eu pulo a equação discípulo igual a cristão igual a salvo. Eu falo só discípulo igual a cristão. Quando eu sei que a pessoa é presbiteriana. No final eu pergunto, ok. E muitas vezes a pessoa insiste em falar de predestinação. Fala, ok, vamos falar disso no final. Tudo bem. A gente não precisa discutir isso agora. Tenta esquivar de um lado para o outro, falando um pouco mais de prática. No final do estudo, ele vai falar, pergunta para ele, você é discípulo, você é cristão, você é salvo? Vai falar, sou salvo. Por quê? Porque eu acredito que eu sou salvo. Eu sou presbiteriano, eu tenho uma carteirinha lá, da igreja presbiteriana. Tive um batismo infantil lá, que eu tenho a foto até hoje. Mas faz uma pergunta bem séria, para pelo menos ele questionar. Você não vai convencer ele em um estudo bíblico. Mas algo para você plantar em uma semente. Vamos supor que o calvinismo é verdade. Que você é eleito incondicionalmente, você é predestinado, a graça de Deus é irresistível. Mas o fato é, fulano, a gente viu aqui na Bíblia hoje que você não está vivendo como discípulo hoje. O que garante que você é eleito? Muito bom, Vini. Vamos supor que é verdade a eleição. Me convence do porquê você é eleito, então. Porque você sente que você é eleito? Você se acha melhor que eu? Você acha melhor de quem? Onde está a sua garantia? Entendeu? Muito bom. Não pode ser nas suas experiências, porque um eleito obedece, você concorda com isso. Eles concordam. Mas se você não é um discípulo, quem garante que você é um eleito? Muito bom, muito bom. Se a pessoa, assim, pelo menos não fica reflexiva, continua orgulhosa, o mais provável é que nada vai mudar a mente dela. Eu não acho que vale a pena insistir em alguém que não está aberto. Eu não acho que nós temos a capacidade de tornar alguém aberto. Mas se a pessoa pelo menos começa a pensar a partir daí, eu acho que vale a pena insistir em amor, insistir com mais escrituras e perseverar por essa pessoa. Muito bom. Mas o que vai mais ajudar ela a entender o calvinismo não é ficar batendo nesses 5 pontos. É chamar ela para viver como discípulo. Sim. E ver que a igreja presbiteriana é muito boa em fazer calvinistas, mas não discípulos. Muito bom. Só a Bíblia é capaz de fazer um Muito discípulo. bom. Isso, Vini, muito bom. Entende? O que me deixa incrível de estudar, o que mais me deixou maravilhado de estudar calvinismo, é entender que Deus, os calvinistas defendem que o livre-arbítrio tornaria Deus um ser muito limitado. Mas para mim não. Deus, por amor, ele se limitou a nós. Ele decidiu estar limitado. Pensa bons pais, o que eles fazem? Eles não vão obrigar o filho deles a fazer tudo o que eles querem. Ele nem vai dar liberdade total. Assim é Deus. É o equilíbrio. Entende? Deus, ele dá livre-arbítrio para nós. E sim, isso limita ele. Ainda que foi uma opção de Deus. Está limitado. Mas Deus, ele está no controle ainda. Ele permite situações na nossa vida, ou faz situações acontecerem, para que a gente possa buscar Ele. Amém? Deus determina tempos e lugares. Olha aí, predestinação é verdade. Isso é parte da verdade da Bíblia, mas não é toda a verdade. A outra verdade é que Deus nos dá a escolha, sim, para poder escolher Ele. Amém. Isso torna o amor de Deus ainda mais incrível. Muito bom, Vini. Entende? O poder de Deus só pode ser compreendido junto com o amor de Deus, irmãos. E é isso que eu espero que a gente possa ter entendido daqui hoje. Para terminar, uma piada para você zoar os seus calvinistas aí que você conhece. Se ele não quiser concordar com você ainda, ou se ele quiser, fala, tudo bem, você quer ser calvinista? Beleza, mas eu tenho certeza que ainda você olha para os dois lados da rua antes de atravessar. E para Deus seja glória. Olha lá, você não é um calvinista, machão? Atravessa sem olhar, então. Não é? É verdade. Então, vamos ouvir algumas dúvidas. Sei que foi longo, mas é um estudo profundo, irmãos. Sim. Pra gente entender a fundo, Boa, muito bom. a gente precisa entender todos esses pontos. Beleza? Muito Não bom. sei se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que te chamou a atenção. Ju.